Muitas pessoas que têm pais normalmente possuem dois pais. E a psicanálise vai te trazer uma noção do porquê. Mas antes de eu explicar isso, deixa eu te dizer uma coisa que é importante você saber. Essa hipótese ou essa tratativa não serve para todos os casos. Por quê? Porque eu não tenho essa pretensão. Eu tenho a pretensão, na verdade, de levantar uma provocação, uma reflexão e você faça seu juízo de encaixe. Ou seja, você faça a sua avaliação para ver se isso faz algum sentido dentro da sua história de vida ou não. Muito prazer, para você que não me conhece, meu nome é Thomas Serrini, eu sou poeta, escritor e psicanalista. Aqui nesse perfil eu falo sobre relacionamento amoroso, sempre sob o olhar da psicanálise. E hoje, em especial Dia dos Pais, eu vou falar sobre o relacionamento amoroso de nossa mamãe com nosso papai, né? Nada mais justo, nada mais digno e nada mais coerente, porque isso interfere demais como nós nos relacionamos com os nossos pais. E quando nós falamos na psicanálise que uma pessoa costuma ter dois pais, e de novo, importante fazer outra ressalva, eu estou abordando um enquadre heteronormativo, mais tradicional, um modelo de família mais ortodoxo, mas eu não estou necessariamente desconsiderando os demais. Mas para fins didáticos, para fins de exemplo, eu estou abordando dessa maneira, nesse formato, porque vai facilitar. Então vamos supor o seguinte, você nasce. E o seu primeiro objeto ou primeira pessoa com a qual você se relaciona, inevitavelmente vai ser sua mãe ou a pessoa que exerce o cuidado materno. E o que eu quero dizer com isso? Provavelmente você vai passar mais tempo com sua mãe do que com qualquer outro ser. Primeiro, porque ela te amamenta. Segundo, porque até antes mesmo de você nascer, era com ela que você estava em contato. Você passou 9 meses em contato com ela. É claro que isso foi significativo para a sua vida. Terceiro, porque nós sabemos que muitas vezes, até por uma estrutura social, por uma ideia social de responsabilidade de criação dos filhos, a maior parte das responsabilidades envolvendo bebês, recém-nascidos, etc., acaba caindo sobre as costas da mãe. Nós sabemos, existe uma questão de gênero aqui que a gente entende que o pai é um pouco eximido dessa responsabilidade no início e provavelmente na vida toda, né? Enfim, o pai nunca é cobrado de criar seus filhos da mesma forma que a mãe é. Então, o fato é que a sua primeira relação mais próxima vai ser com esse objeto chamado mãe. Agora, vai haver um momento que você não vai se circunscrever nessa relação. Você não vai se limitar nessa relação com a sua mãe. Você vai se tornar um ser humano que se relaciona com outros, que vai expandir a sua potencialidade de vínculos, de construção de conexões. E, de novo, numa hipótese aqui, para os nossos fins didáticos, um segundo ser humano que pode entrar na fila dessa relação é justamente o pai, certo? O pai. Só que, veja como é importante esse ponto. Muitas vezes, como você é até muito bebê, muito criança, muito novinho, ou muito novinha, etc., a tua relação com o teu pai vai ser, de certa forma, intermediada por quem? Pela sua mãe. É a sua mãe que muitas vezes exerce a responsabilidade de apresentar para você o seu papai. E existem várias formas dela fazer isso, certo? Existe a forma que você pode estar imaginando, tipo ela pegando você que está no colo dela e falando vai com o papai, tá? Então ela está tomando a iniciativa de te conduzir aos braços daquele cara, aos braços do seu pai, ou ela que está sendo a líder daquela dinâmica, porque se ela não toma essa iniciativa, muitas vezes você não vai conhecê-lo. Ah, Thomas, mas quando é a iniciativa dele de buscar a filha e tal, tudo bem, pode até ser, mas via de regra, esse bebê está com a mãe. Então, ainda que parta dele, poxa, eu queria pegar ela no colo e tudo mais, ela já está no colo de alguém anteriormente. Então, via de regra, de novo, vai ter que haver uma intermediação da mãe para haver um relacionamento entre a filha, o filho e o pai. E aí, perfeito. Você se relaciona com seu pai a partir dessa intermediação e segue sendo assim por muito tempo. Por muito tempo, você segue sendo
uma pessoa que tem uma relação com o pai sempre mediada pela sua mãe. E isso muitas vezes faz com que você tenha dois pais. E o que eu quero dizer com isso? Você vai ter o primeiro, que é o mais automático de se pensar, o pai que realmente existe, o pai que está ali, o pai que tem nome, tem cara, tem figura e etc. E você vai ter um outro pai, que é o pai que é apresentado a você por sua mãe. E essa apresentação muitas vezes acontece justamente quando da ausência dele. Então, de novo, vamos pensar numa situação hipotética que acontece bastante, a gente verifica na clínica. O pai, até por esse modelo de sociedade machista e patriarcal, que coloca nele a possibilidade de muitas vezes deixar os cuidados domésticos e familiares de lado e se concentrar nas questões profissionais e de carreira, vai invariavelmente se ausentar muito mais do que sua mãe. E muitas vezes, quando da ausência de seu pai, sua mãe toma você para falar dele, toma você como alguém para escutá-la sobre ele. Muitas vezes por curiosidade sua, mãe, como que o papai faz isso e como que o papai faz aquilo, onde papai está, o que papai está fazendo? E muitas vezes por vontade dela. O que nós verificamos na clínica, inclusive, é uma mãe que depois de ter tido um filho ou uma filha, se vê muitas vezes doada para a vida desse bebê, de modo a anular ou apagar qualquer vínculo que ela tenha tido anteriormente que não o envolva. E aí, quando esse bebê cresce um pouquinho, em razão desse isolamento que a mãe se inseriu, e muitas vezes a sociedade exige esse isolamento por parte da mãe, é uma violência que nós praticamos em termos sociais contra essa mãe, acaba por fazer com que ela não tenha mais nenhum vínculo para além daquele que ela tem com o bebê e para além daquele que ela tem com o marido. E aqui é importante. Aqui é fundamental. Aqui você pode pensar, você como criança, ouvindo sua mãe desabafar para você sobre seu pai, o quanto todo aquele desabafo envolvia uma ideia de pai e quanto daquele desabafo envolvia uma ideia de marido. Para concluir, trocando em miúdos e onde eu estou querendo chegar, você criança vira a fonte de escuta das lamentações de sua mãe sobre o marido que ela tem e não necessariamente sobre o pai que ele é para você. E a partir daí, você não consegue simplesmente diferenciar o quanto esse papel que está gerando insatisfação nessa mãe também é um papel que pode gerar insatisfação em você, e você acaba por ser uma pessoa, uma criança, que cresce com uma consciência do pai a partir daquilo que sua mãe reclamava dele. Ou seja, aquele pai real é um pai que existe, que está ali. Mas o outro pai que está existindo para você é o pai do qual você ouve sua mãe falar. E se você assistiu aos outros 2 vídeos que eu postei hoje, você vai ver o quanto a forma como nós sabemos quem é o nosso pai, ou as características que nós achamos saber que o nosso pai possui, influencia nos nossos parceiros amorosos que vamos ter na vida adulta.